E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, nós tivemos o lançamento do novo capítulo de Bleach, que pegou todo mundo de surpresa, porque na verdade não se trata apenas de um capítulo único, e sim do início de um novo arco no mangá, que é intitulado o Arco do Inferno, que desde as novels de Bleach muita gente já queria e já teorizava, né, o acontecimento desse arco. Inclusive o próprio Tite Kubo falou que sempre quis escrever ele, então agora ele tem essa oportunidade. E aqui nesse vídeo nós vamos comentar os acontecimentos desse capítulo, então o vídeo tem spoiler, né? Caso você ainda não tenha lido esse capítulo. Se não leu e quiser acompanhar com a gente aqui do mesmo jeito, não tem problema, vai ser sempre muito bem-vindo. Então, bora lá que depois da vinheta a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse capítulo e principalmente, né, o que eu achei a respeito de tudo isso. E lembra, pessoal, se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, né, pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E compartilha esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, né, com seus amigos, que principalmente gostam de Bleach, pra ficarem avisados desse novo capítulo e a gente começar a conversar aqui nos comentários a respeito dele, porque esse arco promete. Então a história ela começa com uma narrativa, né, que eu acredito que seja o próprio Kazui, o filho do Ichigo, contando a história, e vocês vão entender o porquê. Mas começa com a história, né, de alguém que ganhou 2 peixinhos dourados e que um desses peixinhos acabou morrendo. O outro que sobrou ali, né, ele ficou muito triste, mas depois de um tempo ele começou a crescer e ficar maior. E aí a pessoa até fala, né, que isso foi uma coisa boa, que bom que o outro peixe morreu, porque isso fez com que o outro pudesse crescer e se desenvolver. Daí nós temos início de fato a história, então a gente vê ali a Orihime, né, ela indo até o quarto do Kazui, vendo que ele tá dormindo, ela até agradece o Kon, né, que tava sumido, o Gon que apareceu do nada ali no finalzinho de Bleach, né, que tava realmente esquecido no churrasco, mas ao que parece o Gon meio que ele cuida do Kazui, né. E o Kazui, ele tava dormindo, né? Na verdade, tava fingindo que ele tava dormindo. E assim que a mãe dele saiu do quarto, ele acordou. E aí o Gon fica falando pra ele, não foge, porque senão depois a culpa vem pra mim. Mas ele falou que não, que ele prometeu se encontrar com alguém. E daí ele sai, aí ele até vai com a roupa de Shinigami, né? Que a gente viu que ele já tinha no último capítulo de Bleach, e ele vai meio que andando em cima de um peixe dourado, né? Que é muito parecido com a ilustração ali da primeira página. Então, por isso que eu acho que a historinha ali do começo, quem estava contando era o próprio Kazui. E, inclusive, eu acho que ele vai ter uma participação muito fundamental nesse capítulo, e vocês também vão entender o porquê. Daí o Kazui, ele acaba indo, né, encontrar com um espírito. E aí a gente lembra muito do Ichigo lá no começo de Bleach, né, que ele acabava fazendo lá companhia para os espíritos, né, ajudando os espíritos. E aí esse tio, né, que é o jeito que o Kazui chama, ele tá chorando lá, porque ele fala que ele é muito sozinho e tudo mais. E o Kazui fala que ele vai levar o tio para um lugar onde ele não se sinta mais sozinho. E eles acabam indo até um altar. Aí o Kazui, ele até fala, né, que você chegava ali no santuário, né, onde ele ia, em um altar, aí batia a palma 3 vezes. Quando batia as palmas 3 vezes, acontecia um negócio. E aí, batendo palma mais uma vez, abria uma espécie de portal, né? Depois a gente volta pra falar desse portal, porque a participação do Kazui nesse capítulo termina aí. E é muito estranho, né, até porque ele fala, tá tudo bem, tá todo mundo aqui. E aí você fica, né, todo mundo quem? Daí nós vamos pra Ichika, né, que é a filha da Rukia com o Renji, e ela tá indo lá treinar com o mestre dela no dojo, mas tipo, meio que ela ignora total o mestre dela, ela fala que ela conseguiu, né, finalmente, que o mestre dela, que na verdade que está melhorando pras habilidades dela. Aí ele até brinca, né, que ela fala que ela tá muito ansiosa pra ver o Kazui, que é o filho do Ichigo, aí ela já fica assim, não tô nada, então... Será que já teremos esse casalzinho aí no futuro de Bleach também? E daí o mestre, né, acaba sendo interrompido e falando que ele tem um outro compromisso, né, se ele não esqueceu do compromisso que ele tem. Daí a gente vai para uma cena onde o Renji, ele tá conversando com o Ichigo, né, através de... parecendo como se fosse uma chamada de vídeo. E aí o Renji tá falando sobre o Festival do Funeral das Almas, né,
que é um costume que eles têm, né, quando algum capitão morre em uma batalha. E aí a gente sabe que no arco anterior a gente teve a morte da Unohana, né, e também a morte do Yamamoto Genryusai. E aí o Renji tá falando que é a primeira vez, né, que ele participa disso, mas que ele sabe que é um costume. Ele fala que eles não deixam estranhos aparecer através nesse tipo de ritual, mas como o Ichigo, ele é um conhecido, a Rukia deu a sugestão de que ele também participasse, né? O que eles têm que fazer é capturar um Hollow vivo e oferecer esse Hollow ali nesse ritual. Ah, o Renji ele também cita o Kitaki, né, que era um conhecido do Ichigo e por isso também que o Ichigo ele foi chamado, né? Ele foi convidado. Daí a gente tem a aparição do Kurotsuchi, né? Ele tá cada vez mais estranho, mas ele é um personagem que eu gosto muito. Aí ele tá vendo ali a respeito da nova tecnologia, né? Que é de você conversar através de chamada, mas ele tá falando que a dele é muito melhor, né? Aí ele começa a demonstrar um tipo de comunicador que ele fez para avisar todo mundo instantaneamente, na qual, né, nesse comunicador, nesse comunicado, né, que ele faz, ele acaba chamando todos os vice-capitães para participar do ritual, porque são eles que vão lá e capturam o Hollow. Nessa parte é bem legal, né? Eu acho que quem é fã de Bleach vai gostar, porque a gente começam a aparecer algumas caras, né, já conhecidas. Então a gente tem a aparição, né, por exemplo, do Hitsugaya, que é um personagem bem popular, e começam a aparecer também ali outros capitães, é bem legal. Nisso, a Ishika, ela tá ouvindo tudo e ela tá falando, ah, então meu pai vai pro mundo dos vivos, né, e não me avisou, então tá aí uma oportunidade de eu ir pro mundo dos vivos. Que a gente sabe que a Ishika e o filho do Ichigo, né, eles amam aprontar. Daí a gente já vai pra cena onde tá todo mundo ali reunido, né, o Renji, os outros vice-capitães, e o Ichigo tá ali também junto, né, e eles vão começar a procurar o Hollow para oferecer como sacrifício. Só que aí a gente tem a aparição de novos personagens na história, então eu achei isso muito legal, né? A gente conhecer, não ser uma história focada só em personagens antigos, mas também a gente ter a aparição de novos, então eles são apresentados aí ao longo da conversa. Nisso a gente vê que a Ishika realmente seguiu eles e ela foi até o mundo dos humanos. E quando ela tá ali escondida, né, olhando o que eles estão fazendo, ela observa uma imagem, né, de uma criatura. Só que ninguém conseguiu ver essa criatura. E essa criatura acaba atacando o pai dela. Daí todo mundo fica assustado, né, porque eles ficam perguntando, o que é isso, mano? É um Hollow? O que é? Porque eles nunca viram, né, nenhum tipo de criatura assim, nem conseguiram sentir a sua presença. Tanto que ele acaba atacando também um ali dos vice-capitães, deixando a pessoa bem ferida. Acabam aparecendo outras criaturas semelhantes, né, essa que atacou o Renji, e aí ele acaba indo lá pra Ichika pra proteger ela, enquanto os outros começam a lutar com essas criaturas. Essa parte é legal porque, em vez do Tite Kubo ele focar naqueles personagens que a gente já conhece, que a gente já viu os poderes, né, a gente já viu Bankai e tudo mais, ele começa a mostrar os novos personagens lutando. Então a gente tem uma parte aí de ver os poderes deles. E eu achei isso muito legal, né? A gente já conhece muito dos outros. Claro, é legal ver esse pessoal antigo lutando também. A gente sabe que eles podem alcançar algo maior. Mas também é muito bom a gente ver os novos pra gente justamente se apegar a eles e conhecer mais sobre os poderes deles, né? E por falar nisso, eu gostei muito do poder daquela menina lá, que ela é toda animada, que ela gosta de ficar tirando foto, né? Ela até fala que ela quer tirar uma foto com o Ichigo e depois colocar um filtro, assim. Amei o poder dela, que ela faz tipo uma garra de urso, assim, uma boca de urso, assim, com a mão, né? Ela fecha assim, mano, a criatura já se explode toda. Amei ela. Daí a gente tem um corte, né, que ele mostra ali pro Renji e uma pessoa aparece pra ele, né? Uma dessas criaturas aparece pra ele. E essa criatura é nada mais, nada menos do que o Azrael, né? Eu vou chamar assim porque eu acho que é assim que se pronuncia, né, o nome dele. Só que aí ele até fala, né, que ele não queria ver o Renji ali, ele queria ver o Quincy Magrelo e ele queria ver também o Kurotsuchi, né, o Mayuri. E ele fala que ele caiu no inferno. Então aí a gente tem mais um contato a respeito do inferno que já foi explorado pra gente nas novels de Bleach. Aí ele explica, né, que quem vai pro inferno, né, tem o seu laço de Hollow liberado e o buraco ele acaba se tornando, ele vindo pra fora do seu corpo, né, que ele tem um anel aqui
nas costas dele. E ele fala que o inferno é muito bom. Ele começa ali uma luta com o Renji, né? Mas o Renji ele tá mais focado em tentar escapar para proteger a Ichika. Nisso o Ichigo acaba aparecendo ali no meio e fala pro Renji encontrar um lugar seguro para deixar a Ichika e depois ele volta para lutar. Daí a gente volta para uma cena na Soul Society, né? Que eles estão vendo algumas partículas assim voando pelo céu. E aí eles até perguntam, né, o que é isso? Aí agora o novo comandante ele fala que isso é Heishi, que não vai voltar para a atmosfera. Então aí a gente tem uma explicação, né, de que Rei é uma unidade de medida para a energia que todo mundo tem dentro, que justamente representa, né, a concentração da sua Heiatsu. E aí ele explica, né, que aqueles membros mais comuns, eles chegam a ter um Ren considerado de grau 20. Os vice-capitães variam de grau 4 a grau 5 e os capitães de grau 3 ou maior. E aí ele explica, né, que o corpo de um Shinigami é feito de Heishi. E que quando seus corpos morrem, eles se transformam em Heishi e voltam para Soul Society. Só que as pessoas, né, que têm o grau 3 ou maior, elas não conseguem fazer isso. Porque a concentração de Heishi é muito maior. E o que permite, né, que essas Heiatsus voltem para a Soul Society é justamente esse ritual que eles fazem, que ali no começo a gente viu que o Reiji estava falando com o Ichigo a respeito disso, que era só um costume. Só que na verdade esse costume, né, ele existe para isso. Pelo menos é o que todos pensam, afinal isso é uma superstição. É a forma como os Shinigamis aprendem o porquê que existe esse ritual, porquê que tem esse costume. Só que aí o comandante ele explica, né, que na verdade quem tem Heishi de grau 3 ou maior não pode voltar para a Soul Society. E é o que eles têm que fazer, né? Porque eles não podem permitir que uma energia tão poderosa fique espalhada por aí. E aí ele explica, né, que o verdadeiro propósito, né, desse ritual é que eles conseguem enviar a Heishi desses capitães mortos pro inferno. E aí a gente vê que o Azrael, ele tá contando isso também pro Ichigo, né, de que ele voltou porque a Heishi dele foi enviada para o inferno. E ele fala, né, que os Shinigamis, eles acabam enviando seus próprios companheiros para o inferno, né, que tudo ali que eles estão fazendo é balela, porque essa questão aí de se ajudar, de ajudar os companheiros e tudo mais, isso não existe, porque no final todo mundo vai para o inferno. E aí ele fala que esse equilíbrio foi quebrado por conta justamente, né, de na última batalha eles terem mandado Heiatsus muito poderosas para o inferno, né, como eu falei no começo. A Unohana morreu, né, o Genryusai também acabou morrendo. Aí ele até cita lá o próprio Iwalt, né, o desaparecimento do Aizen, tudo isso acabou quebrando, né, criando um desequilíbrio ali e que acabou abrindo os portões do inferno. E aí, quando o Azrael ele ia falar uma outra alma que seria enviada hoje, acaba acontecendo uma coisa impressionante. A Bankai do Ukitake acaba aparecendo e furando ali o Azrael, mano, rasgando ele todo. E aí ele até fala, ah, você chegou cedo demais, né? E a gente vê ali, mano, a Bankai muito foda do Ukitake aparecendo. Aí o Ichigo fala assim, né? Então você quer dizer que o ritual estava pronto? Aí o Azrael confirma, fala que está pronto, porque eles acabaram destruindo todos os gols do inferno. E tudo isso feito bem na frente do Ukitake. E aí ele fala que ele vai voltar, e aí ele fala assim pro Ichigo, né? É bom vocês começarem a ficar espertos, né? Vocês nunca se tocaram que as borboletas que guiam os Shinigamis, né, tem inferno no nome? Aí os portões do inferno acabam se fechando e a gente tem um foco no último quadro, no Kazui. Então eu acredito que o Kazui ele tem uma participação nessa questão no auxílio aí da ajuda, né, da abertura dos portões. Eu acho que inconsequentemente ele acabou descobrindo uma forma também de abrir os portões do inferno. Não sei, gente, eu sei que tá muito legal, muito. Eu confesso pra vocês que eu não esperava muita coisa desse capítulo, né? Justamente por acreditar que ia ser só um capítulo bônus, assim, ia ser uma historinha ali que o Tite Kubo ia fazer só pra lançar. Mas não, tem muita coisa muito legal nesse capítulo. E eu acho assim, agora que o Kubo ele tem essa liberdade de fazer o capítulo na velocidade dele, a gente vai poder ver realmente o seu potencial. Porque eu acho que o último arco de Bleach, no mangá,
ele foi muito prejudicado por conta disso, da pressão editorial e do Tite Kubo ter prazos, né, para terminar ali o mangá. E tanto que ele não conseguiu explorar da forma que ele quis e foi fazendo tudo assim às pressas. Eu acho o último arco de Bleach muito desleixado. Eu acho que ele precisaria ser totalmente reescrito porque a história finalizou com muitas pontas abertas, né? Claro, pontas que foram sendo costuradas ali através das novels, mas que eu acho que não é uma obrigação de uma novel fechar ponto em que o autor não conseguiu completar na obra. E eu acho que esse novo arco do Inferno em Bleach, ele vem justamente para isso. Para o autor ele conseguir escrever com calma aquilo que ele queria, a gente ter sim a aparição dos novos personagens, mas também, quem sabe, aí fechar arcos antigos. Eu gosto muito quando um capítulo assim me deixa curioso para saber logo o que vai acontecer, né? Então tô doido para ler o próximo capítulo, ó. Estou voltando às scans por conta disso. E aí eu quero também saber de vocês. O que vocês acharam desse novo capítulo? O que vocês estão esperando desse novo arco de Bleach? E se vocês querem que eu faça comentários dos capítulos sempre que saírem, pra gente tentar lançar aqui uma coisa nova no canal, né? Comentários de capítulos aí desse novo arco de Bleach. Eu vou ficar muito feliz porque Bleach é uma história que eu gosto muito, não chego a ser fã, mas eu gosto muito, é algo que me marcou e eu acredito que vocês também gostam, né? Também gostam desses tipos de comentário. Então coloca aí nos comentários para eu saber. E, gente, vamos conversar sobre esse capítulo. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí, porque eu vou fazer questão de responder todas. Bom, então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações para você receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E também coloca aí, como eu falei, né, nos comentários a sua opinião sobre esse capítulo. Bom, galera, muito obrigado então por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou!